Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor
Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa sala virtual de estudos aqui do IGESE, em parceria também com a Rede Amigo Espírita e a Rádio Web Fraternidade, onde a gente enfoca o tema Deus e as Leis da Natureza, com o nosso amigo, irmão e professor Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, Otacílio. Muito boa noite. Boa noite, Ronaldo. Muito obrigado. É muito bom estar aqui de volta nesse programa tão agradável de estarmos juntos, aprendendo, estudando, buscando compreender as coisas que vêm do céu para todos nós. Nós é que agradecemos. É muito bom a gente ver todos os amigos aqui, Marcos, Joseane, Claudina, Patrícia, Diná, a Carmela, tá todo mundo, a gente não dá conta de falar o nome de todos, mas um grande abraço a todos vocês e é muito bom estarmos de volta. Com certeza. Então vamos lá, Otacílio, nosso tempo, né, urge, então vamos aos nossos ensinamentos da noite, né? Lembrando a todos os amigos que estão na audiência aí para mandar suas perguntas, seus comentários pelo chat, para que a gente possa estar respondendo aí de acordo com o andamento da aula. Fica à vontade, Otacílio. Vamos fazer a prece inicial, para depois a gente começar a nossa aula. Então, elevemos nossos pensamentos a Deus, busquemos as forças superiores da vida que emanam desse nosso Criador amoroso e bom, para que nós possamos, enriquecidos com as energias espirituais que todos nós necessitamos, possamos, como a planta viçosa que busca o sol para fazer a fotossíntese, que nós busquemos as energias de Deus para enriquecer-nos de valores e de vontade firme no crescimento espiritual que todos nós almejamos. Pai Celestial, nesse instante em que nos reunimos aqui, através desses recursos que a mídia nos oferece, para estudarmos, Senhor, os conceitos da doutrina espírita que são trazidos a todos nós, para que nós possamos nos descobrir cada vez mais com profundidade, espíritos imortais que já sabemos ser e que precisamos aprender a sentir em todos os momentos de nossa vida. Que nosso Mestre Jesus, esse amigo incondicional, possa estar nos amparando, nos inspirando através dos espíritos bondosos, mensageiros de seu amor, para que o nosso aprendizado seja bem frutificante, seja bem enriquecedor e que fortaleça todos os nossos passos na nossa vida, principalmente nesse mundinho nosso, dos homens que ainda são tão cheios de turbulências por falta do entendimento espiritual. Abençoe a humanidade inteira, Senhor. Que assim seja. Vamos lá, Otacílio, a quarta aula, os atributos de Deus. Pois é, hoje nós vamos falar um pouquinho, não é, de como a gente pode compreender e pensar em Deus. Nós vimos que a primeira apresentação de Deus que nós tivemos foi aquela trazida por Moisés, que apresenta para nós um Deus de justiça. Depois comentamos, não é, dos ensinamentos de Jesus, trazendo para nós uma concepção diferente de um Deus Pai amoroso e bom. Então, justiça, amor e bondade são recursos, né, que nós vamos aurindo do nosso Criador. E na sexta-feira passada nós começamos a comentar as ideias da doutrina espírita com relação a Deus.
porque nós vemos que o Livro dos Espíritos, não é, esse livro tão fabuloso, não é, que veio marcar uma segunda época de forma definitiva na evolução do nosso planeta Terra, ele então nos apresenta, na primeira pergunta, a ideia de Deus. E Kardec, não é, sabe perguntar, e os espíritos respondem para nós de maneira simples, mas com uma completeza muito grande. Às vezes a gente se perde em poucas palavras, porque a gente não compreende o alcance delas. Então, quando os espíritos dizem que Deus é inteligência suprema e causa primária, a gente não faz muito claramente ainda o alcance dessa apresentação que os espíritos bondosos fazem para nós de Deus. Claramente que Deus, não é, vindo por essa concepção, não é só o Deus de justiça e o Deus de amor, de bondade, é também o Deus da verdade, porque a gente encontra nessas três revelações as características da justiça, do amor e da verdade. A doutrina espírita veio trazida pelo Espírito Verdade, porque ela representa exatamente o conjunto das verdades espirituais que foram trazidas pelos Espíritos para ficar conosco para sempre. Não é? Como diz Jesus lá no Evangelho de João, o Espírito de verdade que ficará convosco até a consumação dos séculos. Quer dizer, a consumação do século é usar os séculos por todo sempre. Então, são as verdades espirituais que vêm para nós. Então, hoje, nós vamos fazer exatamente isso. Vamos aproveitar o Livro dos Espíritos para poder a gente discutir um pouco mais sobre esse tema, não é? Para que a gente, então, possa depois entrar no conjunto das leis da natureza. Então, a gente vê nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, né, que Kardec, nas três primeiras perguntas que ele põe, né, Deus e o infinito, eu vou pular, não vou fazer muito comentário sobre o que a pergunta 2 e 3, que se deve entender por infinito, e depois poder-se dizer que Deus é infinito, porque significa ir falando, procurar falar um pouco sobre os atributos de Deus. Então, vamos deixar essa parte do infinito um pouco para frente. E vamos aproveitar aqui alguns raciocínios que Kardec coloca para nós, para que a gente tenha uma compreensão cuidadosa, porque Deus deve ser sentido pelo nosso coração, mas deve ser entendido pela nossa razão, para que, aliados, razão e sentimento, a gente faça, não é, uma conexão com Deus de forma mais integral, mais completa possível na medida da nossa capacidade. Então, Kardec pergunta, na pergunta número 4 do Livro dos Espíritos, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Porque vocês vejam que Kardec está se comportando como um pesquisador. Ele está perguntando, não é, coisas que a gente, às vezes, não tem muita coragem de perguntar. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E vejam a resposta que os espíritos dão. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Então, essa colocação dos espíritos é uma colocação de pensamento científico, né? É um pensamento científico, é um pensamento lógico, estruturado, porque axioma significa princípios que dão sustentação ao desenvolvimento de uma teoria ou de uma concepção. Portanto, é uma espécie de postulado ou de lei da natureza, não é? Não há efeito sem causa. E isso é uma das leis da física, não é? Na física newtoniana, quando a gente estuda a física clássica, a mecânica clássica,
um dos princípios é a lei, né, de ação e reação, que é a mesma coisa. Não há efeito sem uma causa. A causa na física são as forças, né? E os efeitos são o resultado que as forças geram, né, nos corpos que estão sob a ação dessas diferentes forças. Então, veja que esse conceito é um conceito científico e que a gente estende ele, né, de uma maneira mais ampla para também alcançar todas as nossas concepções também de filosofia, porque a gente começa a pôr detalhes na causa. Por exemplo, não há efeito inteligente que não tenha como causa uma causa inteligente. Então, olha, se nós, seres humanos, não somos causa de nós mesmos e somos criaturas com o atributo da inteligência, então isso significa que a causa que nos causou é também inteligente, porque o efeito guarda uma relação com a causa. A força de natureza elétrica só age em materiais que têm cargas elétricas, não é? As forças mecânicas agem sobre tudo aquilo que tem massa, que tem matéria concentrada. E assim vai, não é? Os conceitos da ciência, então, são utilizados pelos espíritos aqui para que a gente possa compreender que tudo aquilo que a gente observa na natureza não se criou a si mesmo. Então, ela tem uma causa, todas essas coisas têm uma causa. E essa causa que gera não só coisas materiais que ferem os nossos sentidos, mas também geram pessoas, criaturas como nós, com capacidade de inteligência, tem, portanto, essa causa de ter na sua origem inteligência. Por isso que os espíritos definem, né, ou conceituam, melhor dizendo, né, Deus como a inteligência suprema. E, por isso mesmo, também a fonte, a causa primária de tudo que existe. Nós vamos entender, né, no estudo das coisas que a gente vai fazendo, que Deus não cria as coisas prontas. Porque essa é uma pergunta que a gente sempre está recebendo. Por que Deus já não nos fez perfeitos? Para a gente não ter os problemas de errar, não é? Então, a gente vai ver que na natureza, não só na criatura que pensa, no ser espiritual, mas em tudo, Deus cria e dá prosseguimento à sua criação num processo de desenvolvimento. Portanto, quando ele cria, ele estabelece também uma lei de evolução, uma lei de progresso, uma lei de desenvolvimento. Por isso é muito importante a gente associar, não é, na nossa compreensão, Deus e também as leis da natureza, porque é através das leis da natureza é que a gente vai concebendo como Deus opera, não é? Porque a gente quer entender Deus. Daí para frente, não é? A gente vê uma outra pergunta que Kardec faz, que também é muito interessante. Que dedução se pode tirar do sentido, do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Olha, é um sentimento instintivo que os primitivos, os homens primitivos já tinham, não é? Os homens menos civilizados, vamos dizer assim, da nossa humanidade também têm, como os índios, né, como nativos de diferentes lugares, né, tem esse sentimento instintivo de um ser supremo. Então, os espíritos respondem assim: há de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento
se não tivesse uma base, é ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Então, veja o raciocínio como é claro. Se nós temos uma causa inteligente, essa causa reside como informação dentro de nós, porque nós também guardamos uma relação com essa causa, que é a nossa capacidade intelectiva, que é o espírito. O espírito é o ser inteligente da criação. Então, fica muito claro que esse sentimento instintivo, ele está dentro de nós porque guarda uma relação com a causa, que é inteligente. Então, é muito, muito bonito a lógica dessa estrutura de pensamento que a doutrina espírita vai colocando para nós, através da pergunta bem feita por Allan Kardec e resposta lúcida dada pelos espíritos do Senhor, pelos espíritos superiores. Então, aí ele vem e faz uma outra pergunta que também é muito interessante. Poder-se-ia, olha só como Kardec agora vai fazer uma pergunta que é mais ou menos pergunta que materialista faz. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Você veja que essa pergunta é uma pergunta, não é, elaborada, de raciocínio elaborado. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Olha como os espíritos saem bem e respondem com clareza. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? Quer dizer, se a matéria tem propriedades íntimas, de onde veio essas propriedades? Elas não podem ser causa primária, porque elas são propriedades que vieram de alguma coisa. Então, é indispensável sempre pensar que tem uma causa primária. Portanto, a gente, nesse raciocínio, não é, cíclico, que a gente às vezes fica querendo fazer para poder enganar, não é, a nossa razão orgulhosa, vem uma contradição, porque você coloca propriedade, causa primária em propriedades que são resultados, que são efeitos. Então, a causa não está no efeito. Muito bom. Esse raciocínio é muito bonito que Kardec vai fazendo. Aí ele faz a pergunta dos materialistas. O que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao acaso? A matéria surgiu ao acaso, né? Tudo começou de um ponto altamente energético que, de repente, começou a expandir. Isso é a teoria do Big Bang, que é uma teoria científica. Mas quem é que criou esse ponto? Como é que apareceu esse ponto infinitamente energético? Essa resposta os homens não sabem dar. Então, você pode partir do princípio, se você quiser continuar negando a inteligência no universo, você pode partir do princípio que começou, ponto. E não fica mais questionando, fica satisfeito com esse ponto de partida. Mas quando você observa o universo e os efeitos inteligentes do universo, você fica pensando assim, puxa, será que aquele ponto energeticamente, infinitamente energético, tinha inteligência? Porque gerou coisas inteligentes. E aí a gente acaba tendo que ser obrigado, pelo raciocínio, a admitir como causa primária de todas as coisas uma inteligência suprema. É simples de pensar, não é complicado. Aí os espíritos respondem, outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso
um ser inteligente? E demais, o que é acaso? Não é? A gente substitui, às vezes, as coisas por palavras e fica feliz com a nossa ignorância. Vou dar um exemplo disso para vocês. Às vezes, uma pessoa vê um espírito, aí conta para as outras pessoas e as pessoas falam: ah, você teve uma alucinação. Aí a gente pergunta: o que é alucinação? Aí as pessoas não sabem. Mas é melhor chamar de alucinação do que chamar de espírito, porque a pessoa não quer acreditar no mundo espiritual. Se nega a isso ainda por orgulho. Então a gente inventa palavras para camuflar a nossa ignorância. Muito bem, então a gente vai vendo aqui no Livro dos Espíritos que essa primeira parte do Livro dos Espíritos ela é muito elucidativa, mas ela tem que ser lida com calma e raciocinada com clareza. Aí Kardec faz a última pergunta, antes de entrar nos atributos da divindade, que é a pergunta número 9, que também é muito complementar de tudo isso. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Olha a pergunta. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Aí os espíritos respondem para a gente assim, simplesmente. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então veja a condescendência que os espíritos bondosos têm para conosco quando a gente fica questionando as coisas por orgulho e não para saber realmente, né? Porque há uma diferença de comportamento emocional em perguntar para saber e perguntar para justificar o orgulho que sente e para poder pôr limites no entendimento que a gente já acha que já sabe. É muito curioso esse comportamento do ser humano. Então, a gente vê que essa colocação deles, conhece a obra pelo autor, é muito simples. Nenhum de nós vai olhar um relógio, né, um relógio mecânico, que é tão bonito, as engrenagens são tão precisas, bem feitas, não é, com uma molinha especial, medida na força certa para poder impulsionar o movimento de balanço das engrenagens daquele relógio para ele marcar a hora de maneira correta. A gente olha o relógio e fala: puxa, o indivíduo que bolou, que inventou esse relógio é uma pessoa extremamente inteligente. Ninguém diz: olha, o relógio se fez sozinho, o acaso fez ele. De repente, as peças caíram no chão, bateram, repicaram, grudaram uma na outra e virou um relógio preciso. Isso é um absurdo, né? O acaso não é capaz de construir coisa nenhuma. Não é? As coisas surgem porque tem um criador e tem leis que regulam o processo do desenvolvimento das coisas criadas. Então, veja, quando a gente olha uma estrela, a gente não sabia antigamente, na época de Kardec, a gente não sabia disso. Mas uma estrela é um laboratório bolado, pensado, criado por Deus para estruturar a matéria nas formas dos diferentes átomos para constituir a variedade de coisas e objetos que a gente vê na natureza, inclusive do nosso próprio corpo.
Os átomos do nosso corpo, o carbono, o oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, ferro, alumínio, não é? Cálcio, potássio, enfim, todos os átomos que constituem o nosso corpo físico foram fabricados no núcleo das estrelas através de um processo que a gente, na ciência, descreve como fusão nuclear, não é? E quando essa estrela fica muito quente, tem muita massa e já fez muitos átomos, ela explode, vira o que a gente chama de uma supernova. Essa estrela explode, joga essa matéria na explosão, ela é tão violenta que há uma fusão na explosão para fazer os átomos mais pesados, como chumbo, urânio, tório e assim por diante. E esse material é jogado para o universo afora. Vira matéria cósmica, que depois, pela lei da ação da gravidade, a força gravitacional, faz esse material juntar de novo, formar uma nova estrela com planetas estruturados, como os nossos, que a gente encontra no nosso sistema solar. Planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e planetas menos rochosos e mais gasosos como Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Todos esses planetas têm uma finalidade que é servir de estruturação para que o princípio inteligente, também criado por Deus, utilize desses recursos no seu processo de desenvolvimento, observando, seguindo os impulsos de uma lei chamada lei de evolução. É lindo a gente poder entender a criação divina associada com as coisas da matéria dessa forma. Deus não cria nada inútil. É muito importante, porque a inteligência suprema não comete erros. É só por isso. Porque a inteligência, não é? A gente admira uma inteligência grandiosa, a gente chama um indivíduo de gênio. Esse sujeito é genial. Tudo que ele faz dá certo. Imagina a inteligência suprema. Não comete erro algum, porque mesmo a inteligência genial que a gente admira na Terra, não é? De alguma pessoa, faz coisas erradas. Mas Deus não, porque é inteligência suprema. Por isso, essa resposta do Livro dos Espíritos é completa, gente. Inteligência suprema, causa primária de tudo. Isso resume, completa, dá a ideia da grandiosidade das coisas que a gente observa em tudo, na nossa presença, não é? Na nossa ausência, porque quando a gente põe um telescópio fabuloso desse e começa a olhar uma galáxia daquela, a gente descobre que força grandiosa é essa que mantém uma quantidade da ordem de 200, 300, 500 bilhões de estrelas girando em torno de um núcleo. Aí a gente descobre que lá no centro tem um objeto extremamente massivo, que tem uma massa concentrada numa região extremamente pequena comparada com o tamanho da massa, que nós chamamos de buraco negro, que estrutura e mantém a galáxia funcionando. Tudo é inteligência suprema. Tudo é bem bolado, tudo é inteligentemente construído. Por isso, a gente tem que aprender a apreciar essa resposta dos espíritos. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Isso nos ajuda a compreender melhor outros pontos que são importantes para nós. Por exemplo, a gente fica falando assim, eu sou muito imperfeito.
Está errado falar isso. Deus não cria nada imperfeito. É verdade, Deus criou tudo perfeito. Nós somos criaturas perfeitas, mas somos criaturas em desenvolvimento, porque nós não nascemos pronto. Por isso, em vez de chamar-nos perfeitos, a gente chama, para compreensão mais clara, de perfectíveis. O ser inteligente é perfectível. Isto é, ele parte de um processo simples e ignorante e vai conquistar ao longo do tempo, pelo seu próprio esforço, a angelitude. E na angelitude o Espírito tem todo o conhecimento e todo o sentimento que nos aproxima de Deus. Sabe qual é a diferença entre nós e Deus? É muito importante a gente saber isso. Quando Jesus diz assim, vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Para isso, sede perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo para nós? Que nós podemos, com Deus, fazer coisas. Então, nós fazemos coisas porque nós aproveitamos da criação divina e formatamos, damos forma às coisas fundamentais que Deus cria. Isso é muito importante para a gente entender o mundo espiritual. Por que é muito importante? Porque se Deus faz as coisas pela inteligência, nós que somos criados por Deus e guardamos com Ele a imagem dele, que é a inteligência, porque nós somos os seres inteligentes, e a nossa imagem, não é, que Deus reflete em nós é a imagem da inteligência. Isso significa que nós podemos trabalhar com as coisas de Deus de forma inteligente. Então, veja, o oleiro, ele não faz a argila, mas ele molda a argila. Deus cria princípio material e princípio espiritual. E o princípio espiritual, associando com o princípio material, formata, dá forma. Do mesmo jeito que o oleiro dá forma à argila para fazer o vaso, para fazer o copo, para fazer o objeto que ele quiser. Então, é importante a gente entender isso com muita clareza, porque isso vai redundar em nós, nesse conhecimento, a maneira correta de compreender. Então, quando nós formos espíritos puros, nós seremos capazes de, com Deus, projetar e manipular as coisas fundamentais que Deus cria para gerar coisas do universo, como gerar uma estrela, gerar um sistema planetário, gerar uma coleção de estrelas, não é? Um arquipélago de estrelas, gerenciar a formação de galáxias, de evolução de galáxias. Nós, como espíritos, à medida que vamos evoluindo, vamos sendo capazes de co-criar com Deus. Quem co-cria, não cria, coopera na criação. Co-criar é cooperar na criação. Então, nós somos, em pequena escala ainda, co-criadores com Deus. Mas quando tivermos a superioridade de um espírito como Jesus, co-criamos sistemas planetários. Então, é muito importante a gente entender esses princípios todos. Então, aí Kardec passa para a pergunta número 10.
onde ele vai falar: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Preste atenção na pergunta. Pode o homem, espírito encarnado, o homem, compreender a natureza íntima de Deus? Não. Responde os espíritos: falta-lhe para isso o sentido. Olha que coisa curiosa. A resposta dos espíritos: não. Ao homem, não. Por quê? Falta-lhe para isso o sentido. Kardec não fica muito feliz com essa resposta, porque a gente fica frustrado mesmo. Como é que eu não vou poder compreender Deus? Aí ele pergunta, pergunta número 11, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. É a resposta dos espíritos. Então, quando ele não for mais homem, quando ele for espírito livre da matéria grosseira. Quando o homem deixar de precisar de utilizar a matéria grosseira no seu processo de evolução, ele estará apto a continuar evoluindo como espírito livre. E como espírito livre, ele não é obscurecido pela matéria, então ele pode compreender Deus. Quando pela sua perfeição completa os espíritos se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Esse é o nosso grande destino. É para isso que nós fomos criados. Esse é o porquê da vida. A gente pode muito bem responder o como, o para quê, mas o porquê é a doutrina espírita que responde para nós. O porquê da vida é porque Deus, ao nos criar, nos dá uma trajetória de evolução por conta própria para que a gente, dono de si mesmo, tenha possibilidades de harmonizar-se porque quer com as coisas da natureza e trabalhar intimamente com a inteligência suprema do universo. É lindo a gente saber que a gente é filho de Deus. Kardec ainda não fica satisfeito e pergunta ainda: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Quer dizer, o que a gente pode pensar sobre Deus na ignorância em que a gente se encontra? Aí os espíritos dizem, de algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Olha que coisa boa. Agora a gente compreende por que na Terra, na nossa evolução de humanidade, os espíritos bondosos trouxeram as primeiras ideias mais primitivas para Moisés. E a gente aprendeu um Deus de justiça. Porque a primeira coisa que a gente precisava aprender na justiça é respeitar o semelhante, os direitos dos outros. Quer dizer, a gente tem uma responsabilidade de viver em sociedade. O que eu faço implica, como consequência, na vida dos outros. Então, é importante um Deus de justiça. A gente evoluiu durante um bom tempo, e aí vem Jesus e agora muda esse conceito, melhorando ele. Fala, ó, Deus é justo, mas ele é amoroso e bom e não quer a perdição de nenhum de seus filhos. Deus é Pai. Aí a gente melhora esse conceito para a gente, né? Vai aprimorando as nossas ideias a respeito. Até que passaram mais 2000 anos, e aí vem o Espírito Verdade, que é a pleide de espíritos bondosos que trabalham com Jesus, que já encontra a humanidade mais próxima da realidade espiritual e diz: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E a gente, então, passa a entender um Deus melhor.
um Deus mais completo, um Deus verdade, um Deus natureza, um Deus leis sábias, um Deus justiça, amor, não é? Na amplitude do nosso entendimento, porque justiça para nós é cobrar daquele que falha, mas a justiça para Deus é reconstituir para o indivíduo que está equivocado o caminho do progresso. Porque a justiça não vem separada do amor. Então é diferente. É muito mais enriquecedor. Kardec finalmente pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipresente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Os espíritos respeitam a nossa ignorância e diz assim: do vosso ponto de vista, sim, porque não credes abranger, porque credes com essas ideias abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhes faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, é essa a imagem que a gente precisa agora fazer de Deus. É a imagem da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, perfeita em tudo. Em tudo. É muito importante isso. E eu queria falar só de um dos atributos de Deus, porque eu já estou me alongando muito, mas eu vou falar ainda. Não é porque Kardec agora desenvolve no Livro dos Espíritos a ideia do eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Mas eu quero dizer para vocês sobre a presença de Deus. Porque a gente acha que Deus está longe de nós. Há muitas pessoas que acreditam que Deus criou as coisas e deixou o mundo andar sozinho. Agora ele não se preocupa com mais nada. É aquela ideia fantasiosa que a gente interpreta apressadamente do Gênese bíblico. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Quer dizer, a partir do 7º dia, Deus não fez mais nada, descansou. Quer dizer, um Deus inoperante. Não é isso, isso é um símbolo. Deus continua criando, o universo não é pronto. Deus trabalha sempre, como diz Jesus, e ele também, Jesus, trabalha sempre, desde que ele aprendeu a trabalhar. Mas Deus trabalha sempre, porque Deus é eterno, não teve começo e nem terá fim. Nós somos imortais, tivemos começo, mas nunca teremos fim, porque somos imortais. Então, essa é a diferença entre Deus e nós. Deus cria, nós formatamos, não é? Nós vamos inteligentemente dando forma às coisas. Quando a gente pensa, a gente estrutura coisas. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente estrutura as coisas através do fluido cósmico universal. Quando a gente está encarnado, a gente estrutura através da nossa inteligência que manipula as coisas para poder fazer aquilo que a gente pensa. Então, eu quero construir uma casa, eu preciso fazer o tijolo, preciso aprontar a madeira, preciso transformar a matéria para que ela fique apta à minha capacidade criativa no mundo material. Mas no mundo espiritual eu crio diretamente com o meu pensamento através da minha ação no fluido cósmico. Então, esse fluido cósmico representa um papel extremamente importante da nossa comunicação com Deus e de Deus conosco,
porque, segundo André Luiz, o fluido cósmico universal que enche o universo inteiro é o fluido nervoso do Criador, o hálito divino, a energia primordial que vai dar sustentação a tudo que existe. Portanto, o espírito, o princípio inteligente, tira desse fluido cósmico necessário para fazer o seu próprio corpo. E com esse corpo, ele atua em tudo que é feito e transformado do fluido cósmico universal, que é a matéria, que a gente compreende, e de matérias que a gente ainda não entende direito, como são as construções no mundo espiritual. Então, Deus está presente entre nós, porque Deus vibra a sua força, o seu pensamento, o seu amor no fluido cósmico. E nós sentimos isso através do fluido cósmico quando entramos em sintonia com as forças superiores da vida. Quando nós, como espírito no mundo espiritual, pensamos, nós geramos ondas de pensamento no fluido cósmico e todos os nossos irmãos que entram em sintonia com esses pensamentos, vê e ouve o que nós estamos pensando. Vê, ouve, sente o cheiro, sente o sabor daquilo que a gente está gerando no fluido cósmico. O fluido cósmico é um mecanismo de comunicação entre todas as criaturas e de todas as criaturas com o Criador. Então, nós vamos parar de falar por hoje e agora vamos às nossos debates, às nossas conversas através do chat. Nossa, Otacílio, que aula! Que gostoso, né? A gente nem vê a hora passar, que a gente vai, né, se envolvendo aqui, mas tem bastante comentários aqui. O Marcos, logo no começo lá, ele já começou comentando, né? Eu considero genial a percepção de Allan Kardec quando se baseia nesse postulado. Se o efeito é inteligente, então a causa inteligente no fenômeno sob observação. É por isso que a gente gosta de apreciar os quadros, as músicas, não é? Porque são feitas por corações inteligentes. E tem uma pergunta aqui da Ângela, Otacílio. Isso aqui é para você, ó. Professor Otacílio, onde adquirir seu livro? Está aqui o meu livro, gente, olha. Ele vai mudar de capa um pouco, eu acho, né? Porque esse aqui é a primeira edição. A segunda edição já está saindo. A segunda, a Valéria, que trabalha na biblioteca, no corpo editorial da Federação Espírita do Estado de Goiás, o livro já está indo para a impressão. Ele vai sair como um e-book também. Então, vocês vão poder ter esse livro como e-book e vão poder comprar a segunda edição, que tem um capítulo a mais. Está igualzinho isso aqui, mas com um capítulo a mais, onde eu procuro fazer um breve desenvolvimento do aparecimento da vida, da evolução do princípio inteligente até a posição de espírito angelical. Muito obrigado, Otacílio. O Marcos também fez outra colocação. Em outras palavras, se as consequências são inteligentes, então há antecedência inteligente que as promove. É isso mesmo, causa e efeito. Não é? Uma causa elétrica gera um efeito elétrico, uma causa mecânica gera um efeito mecânico, uma causa inteligente gera um efeito inteligente. Perfeito, Marco. E a Ângela Rodrigues, Otacílio, ela perguntou: se for adequado ao assunto de hoje, diga-nos o que é buraco negro, um sumidouro de matéria? É mais ou menos isso. A gente não pode dizer que é sumidouro de matéria, porque a gente não sabe o que acontece dentro do buraco negro. Mas a ideia de buraco negro não é complicada, é simples. Você faz a seguinte experiência, né? Você joga uma bola para cima, aqui na superfície da Terra. Você joga a bola. O que acontece com a bola?
ela sobe até uma certa altura e cai de volta. Se você jogar com mais força, ela vai subir uma altura um pouco maior e vai cair de volta. Se você jogar com muita força, ela vai subir muito alto, mas vai cair de volta. Mas se você imprimir uma velocidade suficientemente grande quando ela sai da sua mão, para que ela vença a força gravitacional da Terra, ela vai embora e não volta mais. Que é o que a gente consegue fazer com os nossos foguetes para ir a Marte, para ir na Voyager, que está saindo do sistema solar, tá certo? Então, o que a gente precisa? De atingir uma velocidade suficientemente grande para escapar do campo gravitacional. Essa velocidade é chamada velocidade de escape. A gente calcula essa velocidade muito facilmente, equacionando simples a energia que ela está na superfície com a velocidade que ela precisa ter para sair e ir embora, não voltar mais. Quando a gente faz isso, a gente descobre que a velocidade que ela precisa ter ao quadrado é igual a uma constante, que é chamada constante gravitacional, vezes a massa dividido por 2 vezes o raio da Terra. Então, há uma relação massa-raio que regula o tamanho, porque as outras coisas são constantes, a relação entre a massa do corpo celeste e o raio que ele está confinado determina qual é a velocidade de escape. Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: imagine que existe um corpo no espaço que tem uma relação massa-raio tão adequada que é preciso que a velocidade de escape seja a própria velocidade da luz. Então, a velocidade de escape da Terra é 9,2 quilômetros por segundo. Qual seria o corpo que teria uma relação massa-raio para que a velocidade de escape fosse 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz? Então, o corpo que tiver essa relação massa-raio, a força gravitacional é tão intensa, não é, que a velocidade de escape é a velocidade limite para todos os corpos, que é a velocidade da luz. Então, não escapa nada. Isso é o buraco negro. É um corpo tão massivo, concentrado numa região tão pequena, suficientemente pequena, para que a força gravitacional seja tão grande que nada escapa dele. Aí você fala assim, não, mas a luz viaja com a velocidade da luz. A luz poderia sair, ainda mais que a luz é um fóton que não tem massa, então não sofre a ação do efeito gravitacional. Então a gente corrige isso agora com a teoria da relatividade geral. O que o Einstein disse e que ele mostrou, e isso está demonstrado, é que um corpo muito massivo, ele deforma o espaço. A luz se propaga no espaço. Se o espaço for plano, a luz se propaga em linha reta. Mas se o espaço for curvo, ela tem que seguir a curvatura do espaço. Então, na vizinhança de um buraco negro, o espaço é tão deformado, tão encurvado, que a luz fica rodando e não sai do corpo. Portanto, nem a luz escapa do buraco negro. Por isso que a gente chama de negro, porque não sai nada dele. A gente não enxerga ele, a gente só vê o efeito dele nas vizinhanças dele. Isso é o buraco negro. Nossa, Tarsila, é realmente esclarecedor, porque a gente tem um pensamento, a gente imagina que sabe alguma coisa, né? Mas a gente está aprendendo mesmo, viu? Estou aprendendo mais aqui do que todo o meu tempo de escola. Porque eu aprendi a tornar essas ideias simples, porque você não pode formalizar demais as coisas, senão elas ficam pouco claras. Então, a física é uma ciência linda. A formulação da física é uma matemática complicada. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que a física é a matemática complicada. Não é. A física são as ideias. Tá certo? Então, as ideias, não é difícil a gente falar sobre elas sem ficar falando muito em fórmula. Eu tive que usar aqui uma fórmula para falar da velocidade de escape. Sim. Tá certo? Mas é só para mostrar que ela depende de uma relação importante que tem. Por exemplo, para você tirar qualquer objeto do planeta Júpiter,
a velocidade de escape tem que ser bem maior do que aquela da Terra, porque ele é muito mais, a massa dele é muito maior que a da Terra, e o raio dele é maior, mas não é tão maior que a gente pudesse pensar que essa relação massa-raio fosse diferente da Terra. É diferente e é maior. Portanto, para a gente tirar, botar um foguete lá na Lua, lá em Júpiter, e tirar de lá vai ser muito difícil, porque os nossos motores não dão conta de fazer isso ainda por enquanto. Mas de Marte dá, porque Marte é menor do que a Terra. Eu tento imaginar só, viu, Tassiro? Eu não consigo. A Antônia Clara, ela colocou um comentário. Amigo Tassiro, como é difícil entender esse poder criador de Deus tão perfeito e tão grandioso. É mesmo, a gente vai fazendo isso à medida que a gente vai estudando e aprendendo. Por isso que Deus, bondosamente, ao nos criar espírito imortal, nos deu todo o tempo que a gente precisa. É uma questão de começar a estudar. Eu não sabia disso antes de estudar. Quando a gente vai estudando, vai aprendendo, não é? Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, não é, que Kardec faz aos espíritos sobre para um espírito qual é a condição para que um espírito seja um espírito puro, perfeito. E aí eles respondem assim, que é preciso que ele desenvolva todas as suas potencialidades e saiba tudo. Tem que saber tudo. Então, para a gente saber tudo, a gente precisa de um tempo muito longo. Não é por isso que a gente só atinge o estar de espírito em plenitude espiritual depois de muitos milhões e milhões de anos de progresso. Nós estamos no mundo de segunda categoria, gente. Vamos virar mundo de expiação e prova, depois tem ainda mundo feliz e mundos celestes. Tem muita coisa para a gente evoluir pela frente. Não tenham pressa, mas não desanimem. Comece a estudar e vá em frente. É sábia a palavra do Espírito de verdade, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando diz: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este é o segundo, porque uma coisa completa a outra. Tassiro, tem uma pergunta aqui do Daniel Rosa. Professor Tassiro, os atributos de Deus na sua junção estão contidos no reino mineral, vegetal, animal, minal, em que integra o princípio da sua inteligência suprema e perfeição absoluta? Deus, Daniel, está em tudo. Ele é onipresente. E ele é onipresente porque o fluido universal permeia toda a matéria grosseira e todo o espaço universal. E Deus se comunica conosco através desse fluido universal que permeia tudo. Portanto, Deus sabe tudo, conhece tudo, está em todos os lugares, por isso mesmo. Veja, uma comparação para a gente entender é o nosso próprio corpo. Onde é que está o espírito no nosso corpo? Imagine que o nosso corpo é o universo, que as células do nosso corpo são as pessoas. Tá certo? Você pega uma agulha e vai lá e espeta lá no dedão do pé. Você sente, então o espírito está lá. Você puxa um fio de cabelo da cabeça, o espírito sente, então ele está lá. Qualquer lugar que você tocar no corpo, ele está lá. Então, nós, como seres, como espírito, somos onipresentes para as células do nosso corpo, que são trilhões de células. Então, Deus está para o universo, como nós estamos para o nosso corpo, para as nossas células. Por isso a gente sabe tudo que está acontecendo com o nosso corpo, porque a gente sente. Se a gente prestar atenção, a gente descobre até que está com doença por dentro. Olha, Tassiro, eu nunca tinha pensado desta forma, mas agora você falando assim fica muito mais compreensível, né? No livro A Gênese, de Allan Kardec, Kardec faz uma análise desse tipo.
A gente depois pode ir lá na Gênesis dar uma estudada. Quando a gente apresentou o estudo da Gênesis no Começo pelo Começo, a gente falou sobre isso lá. Vamos procurar depois lá, então. Acho que a Vanice Melo. Há pessoas que nesta encarnação dizem não acreditar em Deus e nada espiritual. Podem já ter acreditado numa outra e ter havido alguma situação que contribui para este seu pensamento atual? Com certeza. É Vânia, né? É Vanice. Vanice. Com certeza, Vanice ou Vanice. Sabe por quê? Porque nós temos esse sentimento do Criador, né, de uma força superior, íntima em nós. Mas o nosso raciocínio, a nossa inteligência, é capaz de fazer ciclos estranhos de maneira de pensar. Daqui a um pouquinho eu dou um exemplo. Não é? E por isso, uma decepção, quando o indivíduo acredita numa coisa, sem muita base, mas acredita naquilo, e ele é decepcionado na sua crença, porque ele acredita que tinha que ser daquele jeito e não é, ele fica tão decepcionado que ele repudia a crença dele. Então, muitas pessoas que dizem não acreditar em Deus estão nesse estágio, numa experiência de desagrado que feriu o orgulho pessoal dele, de modo que ele não quer mais pensar nisso. Mas veja, eu vou fazer um raciocínio para mostrar o que é um sofisma. A gente pode perguntar assim: Deus é todo poder? Ele é todo poderoso? Claro, a gente vai responder: é. Então ele é capaz de fazer uma pedra tão grande que ele mesmo não dá conta de carregar? Então veja que pergunta maliciosa. Não é? É um raciocínio que tem uma falsidade parecendo verdade. Ele é todo poderoso, ele é capaz de construir uma pedra. Não é? Mas se essa pedra for tão grande que ele não dá conta de carregar, ele não é todo poderoso. Então você faz uma afirmativa com uma negativa embutida e acha que é um raciocínio lógico. Não é. Ele é um sofisma. Sofisma é a capacidade que a gente tem de, usando o jogo de palavras, criar uma coisa que parece estruturada, parece lógica, mas ela tem uma negação interna. Ele afirma uma coisa e nega ao mesmo tempo. Então, isso é chamado de sofisma. E os sofistas na antiga Grécia eram pessoas que exercitavam a cabeça para fazer perguntas desse tipo. Ô, Tassiro, a Claudina perguntou se é esse livro que você utiliza nas lives. Na verdade, eu uso o que eu tenho na minha cabeça, viu? Porque esse livro foi eu que escrevi, então está tudo aqui dentro. Ó. Mas essas coisas que eu falo está escrita, muitas coisas estão escritas no livro. Bacana. Eu também já fui atrás aqui da internet já para procurar enquanto você falava, mas não achei ainda não, só achei um no sebo ali de Jundiaí. É porque está esgotado a primeira edição. Foi feito um número pequeno, né? Mais de 3, acho que foram 3.000 livros e foram vendidos. E agora a FEGO está fazendo a segunda edição. Já está pronto, já. Bacana. O André Guzmão perguntou: sensacional, professor. Professor, em breve teremos permissão para interagirmos com os nossos irmãos de outras orbes? De outros planetas, claro. Quando a gente amadurecer o nosso coração para o sentimento de paz e de respeito ao próximo. Porque bélico, como a gente ainda é, o nosso encontro com outras civilizações ainda vai ser muito complicada, porque a gente ainda não aprendeu nem a se amar, não é? A gente sabe de descrição de espíritos bondosos que visitaram outros planetas onde tem espíritos vivendo, que eles oram por nós, porque as nossas vibrações ainda são muito desencontradas, muito antifraternas, e que por isso mesmo a gente não sabe encontrar com civilizações outras, que provavelmente a gente um dia vai encontrar. Mas vejam,
Vocês já prestaram atenção nos filmes de ficção científica? Não há um filme de ficção científica que não seja invasões de extraterrestres para dominar o planeta. A gente projeta o nosso sentimento naqueles que seriam os extraterrestres. A gente não está pronto para encontrar com eles. E é verdade mesmo, né, Otacílio? Você falando agora, né? O Ibrahim Pacheco pergunta: sentimos a presença de Deus através da nossa consciência? Com certeza, da nossa consciência, porque, segundo os espíritos colocam, não é? Onde está escrita as leis de Deus? Na nossa consciência. Os espíritos respondem assim. Então, isso significa que, através da nossa intimidade maior, que a nossa consciência, é que nós entramos em relação com o Criador. Então, à medida que a gente vai dando atenção à nossa consciência e respeitando a nossa consciência, ajustando-a às leis espirituais que nos governam, nós vamos sentindo mais intimamente, cada vez mais, Deus dentro de nós. Foi por isso que Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós. Nós estamos chegando ao fim aqui, né, da nossa live. Não temos mais nenhuma pergunta, então eu acredito que os nossos amigos já estejam satisfeitos por hoje, né? Foi bastante esclarecedor, né? Aí chegou uma aqui agora, da Siena. Todos têm um Deus dentro de si, para despertá-lo, basta se livrar do peso do pecado. Na verdade, Deus... esse é o conceito de religião, não é? O que significa religião? A palavra religião vem do verbo religare. Religare significa ligar de novo. O que acontece é que, como nós saímos do Criador por sua criação, ele nos criou, nós, como princípio inteligente rudimentar, vamos desenvolvendo até tomar consciência da nossa própria individualidade. Aí viramos espíritos. Aí a gente vai também tomando consciência de uma realidade, realidade superior, que é Deus. Porque essa tomada de consciência é a manifestação divina da inteligência suprema na nossa inteligência pequena em desenvolvimento. Portanto, Deus está sempre conosco. Nós é que ainda não soubemos ainda fazer essa volta de estar com Ele. Deus conosco e nós com Ele, completou o ciclo. Por isso, o papel da religião é fazer a gente fazer essa volta. Porque religião não é modo de crença, religião é modo de vida, modo de comportamento, modo de entendimento das leis espirituais e de nos ajustarmos com essas leis, que são leis sábias, que não tem erro, não é? Que vai nos fazer ter intimidade e felicidade plena com Deus. Deus nunca abandona os seus filhos. Eu ia colocar ele nunca, né, Otacílio? Nunca. Nós nunca estivemos abandonados. Nós nos sentimos abandonados porque nós ficamos decepcionados com a nossa ideia de Deus, porque a gente quer Deus fazendo o que a gente quer. E como Deus não faz o que a gente quer, Ele dá para nós o que a gente precisa, a gente fica insatisfeito. Pega uma criança e ela pede para você um chocolate. Aí você dá para ela, tá certo, um limão. Ela vai ficar aborrecida com você e não quer acreditar mais em você. Fica aborrecido com você e acha que você não é a mãe dele, não é o pai dele, não é? Então, a gente interpreta apressadamente o limão, que, na verdade, é mais útil para a gente do que o chocolate naquele momento e que faz a gente melhorar. E a gente não, a gente quer satisfazer o desejo, não a necessidade real do espírito.
Então, Deus não nos atende nas nossas necessidades fantasiosas, e sim nas nossas necessidades reais. Por isso, ele não nos abandona nunca, mas nós abandonamos ele sempre. Um agradecimento da Vânice Melo. Deus, infinitamente amor aos seus filhos, nos deixou todas as bênçãos. Gratidão por este momento de mais uma aprendizada. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Obrigado, você também. Então, Tassir, estamos chegando, né? Já são 10h11, ultrapassamos um pouco, mas foi muito gostoso, né? A gente nem viu a hora passar. Teve até um comentário que a pessoa, não lembro quem falou aqui, mas que falou que a hora passou assim que nem sentiu, né? Então, eu gostaria que você pudesse encerrar para nós com uma prece, a gente poder encerrar os trabalhos de hoje, se tiver. Faço sim. E vou pedir a Deus que ajude você hoje, que você está precisando da ajuda. Vocês não sabem, mas o Ronaldo está aí se aguentando para nos ajudar aqui, porque ele está passando mal por causa de algum problema que ele está sentindo ainda hoje. Eu não sei exatamente o que é, mas não importa isso. Então, nós vamos pedir a todos vocês que, orando conosco, projete dos seus corações, dos seus pensamentos, um desejo de saúde e tranquilidade para o nosso querido Ronaldo, que está nos ajudando bastante nesse estudo. Querido Mestre Jesus, Pai Celestial de amor, agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, a oportunidade de estarmos juntos aqui, conversando sobre as nossas próprias ideias, sobre os nossos próprios sentimentos em relação a Ti, Pai Celestial. E é também o nosso Mestre Jesus, que ainda pouco compreendemos, porque somos ainda como formiguinhas querendo entender o significado dos astros. Ampara-nos, Senhor Jesus, para que possamos seguir firmes, entusiasmados, corajosos, mesmo nas adversidades, nos momentos difíceis de nossas vidas, que possamos, compreendendo a grandeza de Teu amor por nós, de Tua presença em nós, da Tua inteligência suprema junto conosco, nos sentirmos sempre amparados por Ti, como Jesus nos exemplificou nos momentos mais difíceis da sua experiência entre nós, crucificado, humilhado, xingado, cuspido, ele não perdeu em nenhum momento a confiança em Ti, Pai Celestial. Por isso teve forças para vencer a ignorância do mundo e dizer para os homens uma frase incompreendida até hoje: eu venci o mundo. Que possamos também, Senhor, vencer o mundo, mesmo com a nossa pequenez, vencendo o nosso mundo de atraso, de desentendimento, criando para nós o esforço necessário para vivermos em paz com a nossa consciência, com a Tua presença entre nós. Dê-nos, Senhor, bastante saúde, coragem, enche o nosso coração de alegria para seguirmos em frente, aproveitando o máximo a reencarnação que recebemos amorosamente de Teu coração amigo. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Tassir, por mais uma noite de estudo. Agradecemos também a nossos internautas que colaboraram com os comentários. Né, Eu que agradeço a todos. E nos encontraremos na próxima sexta-feira, às 21h, para mais uma noite de aprendizado. Então, obrigado e fiquem todos com Deus. Uma boa semana a todos.